Saudações, amados irmãos. Irmãos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo. Deus vos abençoe. O tema apresentado: a última trombeta. Mas, que segredo será esse? Está guardado pelas Escrituras Sagradas. Tudo envolto em mistérios, e que abalará toda a terra, até mesmo o céu. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas os escolhidos, separados, estes serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 52. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, e seus servos. Apocalipse 10:7. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11:15. Paulo, Daniel e João são alguns dos profetas bíblicos que falaram sobre o grande mistério de Deus que está para ser revelado a toda a humanidade. Não é, porém, um segredo para ser revelado à igreja, que sempre soube e conheceu esse mistério, que Jesus prometeu revelar às suas criancinhas e ocultou aos sábios e inteligentes. Lucas 10:21. É um segredo que a igreja de Jesus Cristo conhece muito bem, mas que o restante da humanidade ignora, debocha e não crê, atraindo sobre si mesmos o tempo da ira divina, e privando-se da grande e incondicional promessa de perdão e misericórdia de Deus. Quem crer, e for batizado, será salvo. O segredo da Bíblia Sagrada oculto à humanidade. Mas que segredo será esse, guardado pelas Escrituras Sagradas, envolto em mistério e que abalará não somente a terra, mas até mesmo o céu? Esse segredo, ensina o apóstolo Paulo, é o arrebatamento da noiva de Cristo, dos escolhidos de Deus. Nesse dia, os santos ouvirão uma forte trombeta anunciando o fim da igreja de Jesus Cristo. Com o soar dessa última trombeta, os mortos em Cristo serão ressuscitados, enquanto os vivos serão todos transformados, e todos receberão corpos de glória. Nesse dia a terra estremecerá com o inexplicável desaparecimento da igreja de Jesus, e o céu fará estrondo de festa e alegria pela chegada dos novos moradores das mansões celestiais. O segredo revelado para a noiva de Jesus. Os discípulos de Jesus Cristo estão bem a par desse segredo, mas não em sua totalidade. Isso porque não sabemos quando isso, o arrebatamento, acontecerá. Esse é o segredo, o arrebatamento, que causará impacto na história da humanidade e grande alvoroço e festa nos céus. Para esse momento é que a palavra de Deus exorta a igreja de Jesus a orar e vigiar, pois o Senhor virá uma hora em que não penseis. A palavra de ordem para os cristãos é orar e vigiar, para que no momento do retorno de Jesus a buscar sua noiva, ele não nos encontre dormindo, ou assentado entre os tremolentos. Esses crentes, que não vigiam e não esperam a volta do Senhor Jesus, e ainda costumam ser vistos sentados na companhia dos escarnecedores, terão sua parte entre os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sim, muitos crentes odiarão Jesus Cristo na sua vinda, pois não herdarão promessa alguma. Antes, receberão o mesmo destino dos incrédulos e hipócritas, a grande tribulação, degeneração moral da humanidade. Mas a igreja noiva de Jesus Cristo, que ora, vigia e aguarda ansiosamente a volta do seu Senhor, acompanha com alegria as notícias do mundo ao seu redor, que degenera e afunda mais e mais no lamaçal do pecado. Quanto mais o mundo aumenta em tecnologia, regride em moral, justiça, honestidade, sinceridade, amor, cumprindo-se as Escrituras Sagradas que afirmam que a humanidade fracassará em moldar para si um paraíso na terra, mas sem Deus. Esqueceram-se que o homem sem Deus não é nada. Todos os seus projetos fracassarão e, ainda que subam aos céus, dali os farei descer, diz o Senhor Criador dos céus e da terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Mesmo que para alguns seja difícil, eu te digo: esforça-te, ela fala ao teu coração, é a voz de Deus. Não te faças surdo a ela, pois quer te salvar. Ignorá-la é o mesmo que abraçar o inferno e a condenação eterna. E chegará esse dia.
E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Lucas 17:22. Meus irmãos, o nosso Senhor logo voltará. Atenta-te, ficais firmes na presença do Senhor. Em nossos dias, já estão acontecendo muitos sinais que apontam para o dia do Senhor. Os sinais nos alertam. Rumores de guerras, eis aí o noivo. A pandemia de vírus e doenças que outrora não existia, eis aí o noivo. Muitos e outros sinais estão acontecendo. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou, se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo e um será levado, e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho e uma será levada, e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo, fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bebados? Virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24, 4-51. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho e receberá notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.